Subestime o amor de Jesus, do Jesus crucificado e ressurreto, e a sombra da vergonha, da culpa e do medo escurecerá tudo ao nosso redor sem demora. Se o Jesus histórico deu início ao caminho, para sempre identificará os seus verdadeiros discípulos, o Cristo ressurreto impulsiona as vidas de seus seguidores. Vamos abrir capítulo 15 de Lucas. Lucas, capítulo 15. Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Desejamos a bênção de Deus para a sua vida e para a sua família. Capítulo 15, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu apenas queria pontuar aqui. Primeiro, fala das 100 ovelhas que o pastor possuía e uma delas se perdeu. Qual de vós, verso 4, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros cheios de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos, e no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos não precisam de arrependimento. Aí depois Jesus conta diante de escribas e fariseus a parábola das dracmas. É uma moeda equivalente ao salário diário de um trabalhador no tempo de Jesus, uma dracma. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende a candeia, ou o abajur seria hoje, e não varre a casa, ou a lâmpada, a luz, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne os amigos, as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a última parábola que Jesus conta diante dos escribas e fariseus é do filho chamado filho pródigo. E os irmãos conhecem a história. Quando o filho que vai para o mundo volta, ele diz: pai, verso 18, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou sobre o pescoço, beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, e desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejar e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos
pedimos que continues a nos brincar com a tua presença, augusta e santa, e continuas a falar no nosso coração, unge os meus lábios, habilita-me para ministrar a tua palavra nesta noite. Que o teu nome continue sendo glorificado, e que haja pessoas hoje, ó Deus, entregando suas vidas a Cristo. Muito obrigado, fica conosco, precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, meus amigos, o Evangelho de Jesus Cristo é para o perdido. O Evangelho de Jesus não é para aquele que se acha justo, para aquela que se acha justa. Não é para aquele que se acha são, porque Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas só os doentes. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos, que foram encontrados pela graça de Deus. Nós temos a ovelha, a dracma e o homem. O Evangelho é a boa nova de Deus, o autor da nossa salvação, que revela a condição do homem e apresenta a solução em Jesus Cristo, nosso suficiente Salvador. O Evangelho revela a enfermidade do homem, mas apresenta o remédio. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus, revelada em Cristo. É Deus nos dando e fazendo tudo a nós que nada merecemos. Isso é graça, é Evangelho. O Evangelho mostra que nós somos tornados justos por causa da obra de Cristo, o seu sangue derramado na cruz, quando Ele lá nos substituiu, tomou o nosso lugar. Não é a nossa autojustiça, autoindulgência, mas a justiça de Deus revelada em Cristo que salva. Somos chamados a viver e a pregar o Evangelho com intrepidez e ousadia. Primeiro, o Evangelho é para o perdido no contexto de legalismo. Os versos de 1 a 3 mostram que Jesus estava ali acompanhado de publicanos e pecadores, e fariseus e escribas se aproximavam e o condenavam, dizendo: ele está recebendo pecadores, pessoas da ralé, ele está recebendo essas pessoas indignas, porque os religiosos pensam assim, eles são preconceituosos, eles não gostam de abraçar o sujo, eles gostam de ficar nos templos, voltarem para casa e sem nenhuma relevância em relação àqueles que sofrem. Jesus sempre andou na contramão dos religiosos judeus. A grande diferença entre o aparente, a casca e o profundo lá dentro. Alguém disse, estava lendo, que nós podemos passar uma profundidade de sofrimento, mas a profundidade da solução de Deus é muito maior. O Senhor ensinou os religiosos que os sãos, os que se consideram perfeitos, bons, certinhos, não precisam de médico, mas os doentes, aqueles que pedem misericórdia a Deus e graça, esses são salvos. Vivemos esse contraste, os certinhos de um lado e os perdidos do outro, aqui junto de Jesus, quando ele contou essas três parábolas. Os dois devem ser alcançados pelo Evangelho. Os certinhos tendo consciência de quão vis, maus são e precisam do Senhor. Os perdidos, o quanto são amados e aceitos pelo Senhor. Jesus veio para derrubar o cavalo da religião, nos derrubar do cavalo da religião, como fez com Saulo, nos alcançar com sua graça e nos fazer imitadores do Pai, como Paulo, depois de ser transformado de Saulo para Paulo, ele disse: ser imitador de Deus como filhos amados e entrar em amor como Cristo nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Efésios 5, 1 e 2. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus que está em Cristo. É a boa nova da salvação plena, absoluta, perfeita, da salvação que compartilha, do Evangelho que não é mera metodologia, mas um estilo de vida cristocêntrico. É o Evangelho
é para o perdido num contexto de legalismo. Segundo o Evangelho, é para o perdido que precisa ser resgatado. E nos versos 4 a 32, Jesus conta a parábola da dracma, da ovelha, ou da ovelha, da dracma e do filho perdido. A ovelha que servia de suprimento para o pastor, sua família, às vezes até para vender, por questão de sustento monetário. A ovelha é um animal frágil e teimoso. E a ovelha, vez por outra, se desgarrava e ia para a ponta do penhasco, para a beira do penhasco. E muitas vezes se agarrava no arbusto e o pastor deixava as 99, deixava as outras ovelhas no aprisco e ia buscar aquela que se perdeu. É assim que Deus faz. O pastor deixa as 99 e vai em busca da perdida, da sofrida, da machucada, em perigo com medo. Foi isso que ele fez com você e comigo. O Senhor não busca os sãos, mas os doentes. Não busca os autossuficientes em si mesmos, mas os fracos em si mesmos. Não busca os que se bastam, mas os que têm carências emocionais, espirituais, psíquicas. Não busca os fortes neste mundo que contempla os fortes e adora os fortes, os sarados, mas os fracos. Ele não busca os certinhos, mas os errados que se arrependem. Não busca os que confiam na religião, no sistema, mas os que confiam no Evangelho. Não busca os que confiam em sua própria justiça, mas aqueles que confiam na justiça de Deus em Cristo. O que acontece quando Ele nos acha? O que aconteceu com a ovelha que perdida foi achada? O pastor a colocou sobre os seus ombros e voltou feliz, porque achou a ovelha perdida. Cheio de alegria, de entusiasmo, de prazer, de contentamento. Chega em casa, reúne os seus vizinhos, amigos e diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Porque, meus irmãos, meus amigos, há muita alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Mas há um motivo muito forte para a alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento e não querem se arrepender. Há um motivo muito forte. A moeda representa os recursos. A moeda muito pequena, uma diária de um trabalhador. Esse texto mostra o zelo, o cuidado daquela dona da moeda encontrar a moeda perdida. Ao encontrar a dracma, equivalente a uma diária de um trabalhador, repito, ela chama as suas amigas e se alegra com elas. A alegria nos céus por um pecador que se arrepende. E agora nós temos o chamado filho pródigo. O homem é o consumidor, frágil, imperfeito, perdido e morto nos seus ilícitos pecados. Ele é tanto consumidor da ovelha como carne, como usa a moeda para comprar a carne, para comprar outras coisas, mas é perdido. E aqui nós temos dois filhos, dois irmãos, duas cabeças, dois pensamentos, dois corações perdidos. Um estava perdido dentro de casa, o outro estava perdido fora de casa. O mais moço, independente, ingrato, rebelde, desobediente, distante, vulgar, insensato. Foi o que eu disse hoje para um jovem alvejado. Eu disse: meu filho, se você quer ser bem sucedido, você precisa fazer 4 coisas. Primeiro, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo, ter Jesus no seu coração. Segundo, você precisa honrar seu pai e sua mãe, seja quem for seu pai, seja quem for sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Terceiro, seja estudioso. Estude, se aplique. E quarto, seja trabalhador. Porque Deus não se agrada de preguiçoso,
preguiçosa. Tem muita gente preguiçosa. E ele ficou olhando para mim com dor. Mas eu falei: meu filho, a gente aprende com os erros. Deus dá oportunidade para nós. Mas o filho mais velho, independente, ingrato, legalista, desobediente, distante, certinho, frio e acomodado. A condição do mais novo era perdido, estava longe, lá sofrendo, humilhado, perdulário, insano, entretido nos seus prazeres mundanos, com fome, arrependido. Gastou com as prostitutas, gastou com as baladas da vida, com as farras, e agora está sozinho, porque os verdadeiros amigos não são aqueles que bebem conosco. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos confrontam. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos aconselham, que nos dizem o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Mas o mais novo, que tinha pego parte da sua herança, que era 1/3, o mais velho tinha 2/3, ele foi embora. E agora ele volta arrependido. Ele volta arrependido. Ele volta confessando os seus pecados. E ele volta com a disposição para servir. Com vestes novas agora, colocadas por seu pai. Vestes de festa. Trajes festivais. Anéis que representavam a filiação dele, sandálias. O pai faz uma festa, dá acolhimento para ele, mostra empatia, simpatia, alegria interior e louvor a Deus. Mas o que me impressiona desse jovem é quando ele cai em si e diz: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando nós pecamos, meus irmãos, meus amigos, nós pecamos contra Deus em primeiro lugar, ferimos o caráter dele, pecamos contra nós mesmos e pecamos contra o outro. O pecado tem essas dimensões, e ele reconheceu que pecou contra Deus e contra o seu pai, e que não era digno de ser chamado filho, e que devia ser recebido como um dos empregados. Talvez alguém tenha uma tradução dos jornaleiros. Mas o filho mais velho, que representa a religião preconceituosa, representa os certinhos da vida, representa aqueles que não se acham doentes, que o evangelho é para os outros, não para eles. Ele não falou: este meu irmão voltou, não, este teu filho. Mas quando o pai vai falar com ele, fala assim: ele, o seu irmão. O pai o corrige. E a permanência do mais velho mostra a rejeição, a reclamação, a murmuração, a reivindicação do bezerro cevado, a tristeza pela volta do irmão, a ira e a incompreensão. São atitudes de pessoas que não têm, de uma pessoa que não tem uma experiência com Cristo. E a resposta do pai é maravilhosa, porque diz assim: mas era justo festejar e nos alegrarmos, pois este teu irmão, e lembra que ele falou: este teu filho, mas o pai fala: este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Esse rapaz que eu visitei hoje no hospital, tinha um outro lá que havia levado a facada, afastado da igreja, desviado, como eu disse. Eu contei a experiência para esse menino e disse: meu filho, se eu estou aqui hoje falando de Jesus para você, é porque a graça de Deus me alcançou, é porque Jesus me alcançou. Por isso eu posso falar dele. E contei como a minha vida era triste,
como a minha vida era uma vida totalmente alienada de Deus. Às vezes o diabo vai trazendo essas movimentações na igreja para tirar a atenção das pessoas. O Evangelho é para o perdido e nos proporciona lições de alto valor, meus irmãos e amigos. Primeiro, Jesus veio não para os que se acham bons, certinhos, puritanos, santos, que não se misturam com a ralé, justões, super-homens, super-mulheres. Jesus não veio para essa gente que se acha absolutamente, que se basta, que não precisa de Jesus. Jesus veio para aqueles que o querem, que creem nele. Jesus veio para o maltrapilho, para o perdido, para o pária, para o indesejado, para o aleijado por uma sociedade espartana, que alija, que exclui, para o mendigo, para os doentes, para os fracos, para os miseráveis, para os infelizes, os preconceituados, para os que estão fedendo, mal cheirosos. No Evangelho de Cristo, o perdido é achado, o morto é ressuscitado, o chaguento é purificado, o caído é levantado, o rejeitado é aceito, o aleijado, desprezado é trazido para a comunidade de amor terapêutico, o deprimido é aliviado, os cansados são renovados, os fracos são fortificados, os tristes são alegrados, os que choram consolados, os cativos por Satanás são libertos, os tímidos são tornados intrépidos e ousados, os cabisbaixos têm o seu rosto levantado, os que comiam migalhas participam do banquete, os que vestiam trapos são vestidos de vestes reais, talares, são tornados filhos do rei, os condenados para o inferno pelo Evangelho são absolvidos. Apreciei muito a preciosa interpretação do erudito John Mackay, que foi missionário no Peru e depois se tornou reitor de uma grande universidade norte-americana. Ele disse que o mundo espera uma nova manifestação de amor, do amor desinteressado, do amor sem limites nem fronteiras, tal qual é o amor de Jesus, tal qual o amor de Deus. Porque o amor que busca e acha aqueles que estão perdidos é um fator supremo do progresso. Por que disse Jesus que havia gozo no céu para um pecador que se arrepende, ou que se arrependia? Porque o arrependimento, isto é, uma mudança completa de mente em face dos valores da vida, coloca um homem em situação de poder cumprir o seu verdadeiro destino, segundo o plano divino de criar um mundo melhor. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Meus irmãos e amigos, eu quero concluir. O Evangelho de Jesus é para o perdido, aquele que tem consciência de que está longe de Deus e que se sente atraído por Ele. O filho que voltou a casa disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O homem não é salvo enquanto não reconhece a sua culpa, enquanto não confessa aquele que pode perdoar e pode lhe dar a vida eterna. A pergunta que eu fiz aos meninos que daqui a pouco receberão o certificado de batismo, a cada um deles eu perguntei: você crê que se morrer hoje estará com Jesus? Cada um deles disse: sim, eu creio. Aí eu faço a pergunta a você que está aqui nessa noite, você que nos visita, nos honra com a sua presença: se você morrer hoje, estará com Cristo? Ah, pastor, estarei sim. Eu pergunto: com que base? Porque eu faço as coisas certinhas,
Eu sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou bom pai, boa mãe, eu sou um trabalhador honesto, eu sou um bom vizinho. Mas eu quero dizer que você está redondamente enganado, porque você não é salvo pelos seus méritos, você é salvo pelo mérito de Cristo. Ser bom pai, ser boa mãe, ótimo, você não faz mais de sua obrigação. Mas Jesus não salva você por obrigação, salva você por graça. Porque a gente veio do mundo da religião e a gente quer fazer negócio com Deus. Não tem negócio com Deus não. Jesus já fez um negócio lá na cruz. Eu preciso descansar naquela obra que foi feita a meu favor, por amor a mim, por amor a você. O perdão de Deus em Cristo independe de obras humanas. É graça derramada que atinge fortemente o que crê. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Hoje eu cometi um erro. Alguém falou assim: ele recebeu. Eu falei, ele merece. Meu Deus, quem merece alguma coisa? O Evangelho de Cristo é o Evangelho da reconciliação, da volta à casa do Pai, aos braços do amor, para experimentar para sempre o amor do Pai, revelado da cruz, na morte de Jesus. Esse homem, Branham Manning, é um homem extremamente erudito, convidado para falar às autoridades americanas, e a sua agenda, dependendo do convite, era para 2 anos depois. Ele conta que quando sua mãe morreu, ele estava bêbado, ele não foi no sepultamento da sua mãe. Mas Deus usou esse homem depois, o transformou, o libertou do alcoolismo. Ele passou a ter uma doença, uma esclerose, uma doença degenerativa. Mas todos aqueles que o visitavam saíam confortáveis. Porque os que estão em Cristo, quando ficam doentes e as pessoas vão visitar, saem de lá confortados. O Evangelho é Deus vindo ao homem em profundo amor, perdoando, resgatando com base no seu próprio amor e graça. É Deus glorificado quando o pecador se arrepende. A ovelha perdida foi achada, a dracma perdida foi achada, o filho perdido voltou para casa. A dracma não podia dizer: eu estou aqui para sua dona. A ovelha não podia dizer como uma pessoa: venha, pastor, me buscar. Eu estou preso num arbusto na beira do precipício. Mas o homem pode usar a capacidade que Deus lhe deu, de raciocínio, de sentimento, de percepção do que é certo e do que é errado, consciência ética, e ser confrontado pelo Evangelho, e se transformar. O fato de você pertencer a uma igreja, seja qual for, não significa que você é salvo, salva. O que garante a sua salvação é você estar em Cristo, absolutamente seguro dele. Aí sim você estará na igreja com alegria, não por obrigação, não para troca,
não para fazer negócio com Deus. Você está na igreja por quem Ele é, Deus bendito eternamente, o autor da nossa salvação. Eu louvo a Deus porque eu venho à igreja, não porque recebo salário de igreja. Eu venho à igreja não para desencargo de consciência, eu venho à igreja porque eu sou a igreja. Cristo me transformou um membro do seu corpo. E eu tenho prazer de ser membro do seu corpo. E orar pelo seu corpo, pelos meus irmãos. Pedir misericórdia por eles e por mim, para que nós sejamos obedientes a este Evangelho maravilhoso que nos alcançou. Louvado seja o Senhor pelo seu nome inefável, Cristo, e nos alcançar em nossa miséria. Nós éramos andarilhos, mas Ele nos deu um lar. Eu gosto de pensar no que o Glenn diz. Deus não trata com atletas olímpicos que confiam na sua força, mas Deus trata com atletas paralímpicos, limitados, que muitas vezes dependem de outros para poder competir. Jacó, já falei isso aqui, volto a dizer, Jacó era um atleta olímpico. No qual de Jacó ele foi tornado um atleta paralímpico. Começou a mancar. Deixou de ser Jacó o usurpador para ser Israel, o príncipe de Deus. Não pode, meu amigo, meu irmão, nós não podemos ser usados por Deus a não ser que passemos pela cruz. Estava dizendo que esse rapaz hoje foi alvejado. Eu disse: meu filho, diga no seu coração: Jesus, quando tu foste crucificado, o meu velho homem foi crucificado contigo. Quando tu morreste, Senhor Jesus, na cruz, o meu velho homem morreu contigo. E quando o Senhor ressuscitou, o meu novo homem ressuscitou a novidade de vida. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Coisa maravilhosa, meus irmãos e amigos, é o Evangelho. Por isso que Paulo disse: não, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1,16. Senhor, obrigado por esse momento tão especial, quando tu tratas conosco. Tu queres nos revelar cada dia a grandeza, a sublimidade, a majestade do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nessa noite nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. E como aquela dracma se perdeu e foi achada, a ovelha perdida foi resgatada, o filho pródigo voltou para casa. Obrigado, porque o Senhor trabalhou em nós e nos fez, nos buscou e nos transformou. Se há pessoas aqui nessa noite que não têm essa experiência com Cristo, vivem na religião, fazendo negócio com Deus, que elas sejam transformadas, que elas se convertam, sejam regeneradas pela preciosa ação do Espírito. Pai, opera o novo nascimento, porque como nós somos nascidos de novo, nós temos prazer no Senhor, nós temos alegria de estar na tua casa, não sentimos peso, não sentimos que é uma obrigação,
um negócio, mas sentimos que é prazer em Ti, é alegria em Ti, é satisfação em Ti, nos satisfazemos em Ti, nos alegramos em Ti. Tu és a nossa alegria, a nossa satisfação. Louvado seja o Teu nome. Fique conosco, conduza-nos de volta aos nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Louvado seja o Teu nome. Que haja salvação nesta casa, em nome de Jesus.